Boa noite, meus amigos do Lar Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Macapá, do estado do Amapá, e demais amigos que nesta noite estão nos prestigiando, assistindo a nossa fala, nesse bate-papo que nós iremos ter com vocês na noite de hoje. Nesta noite, nós estaremos falando, continuando a falar da prece, né? Que está lá na coletânea de preces, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos falar especificamente do capítulo 5 desse capítulo, né? Vamos dizer assim, desse capítulo 28 do item 5, que fala sobre a prece pelos doentes e obsidiados. Mas nesta noite nós vamos falar só sobre os doentes, né? Prece pelos enfermos. Mas antes de nós adentrarmos a questão da prece pelos enfermos, vamos falar sobre as nossas enfermidades. Principalmente neste momento de pandemia, em que estamos sendo vítimas de um vírus, né? O Covid-19, que vem aí causando uma pandemia nessa humanidade terrestre. Muitos estão sendo contaminados, muitos estão sendo estão adoecendo, parece que está havendo algum problema. Eu não estou ainda ao vivo? Será que é isso? Hein, presidente? Você colocou aqui mais ou menos isso? Ou está tudo certo, Tereza? Me dá um oi, Tereza, para dizer se está tudo ok ou não. Não? Está havendo algum problema, Tereza, que está me assistindo aqui, que já está aqui no vídeo? Você deu boa noite? Será que eu não estou? Ok, então tá. Presidente Luiz Antônio Ferreira Maranhão, a Tereza me disse que está tudo ok, que está me ouvindo. Então eu vou recomeçar aqui para dar tudo certo, né? Não, tudo bem, tá tudo ok. Eu não estou entendendo agora, Tereza. Você botou não, tudo bem? Me responde assim, tá me ouvindo bem, tá me vendo bem, Tereza? Responde aqui para mim, por gentileza. Obrigado, tá tudo ok, né? Então vamos lá. Meu nome é Robson Ferreira Maranhão. Eu fui convidado pelo Lar Espírita Maria de Nazaré para estar aqui com vocês hoje, conversando sobre o capítulo 28, mais precisamente no item 5, prece pelos doentes e pelos obsidiados. E nesta noite especificamente nós vamos falar da prece pelos doentes, né? Lembrando que o Lar Espírita Maria de Nazaré situa-se na cidade de Macapá, no estado do Amapá, e que distribui aí as suas energias para todo o nosso Brasil, para todo o nosso mundo. Então, antes de falar da prece pelos doentes, pelos enfermos, nós temos que falar da enfermidade, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia devido a esse vírus que vem causando doenças, vem causando morte, mas também vem causando cura e reflexões para esta humanidade. Mas vamos falar do geral das enfermidades. Por que ficamos enfermos? Por que adoecemos? Por causa do grau de inferioridade em que nos encontramos. Estamos num mundo de provas e expiações, onde predomina, infelizmente, o mal. Então nós estamos nessa faixa. Todos nós que habitamos o planeta Terra, nos dois planos da vida, estamos num estado de inferioridade que a doença, devido à grosseira porção do nosso corpo físico, ainda é sujeito a certas doenças, a certas enfermidades.
Em mundos superiores, o corpo é mais puro, porque o espírito já evoluiu, e eles não são acometidos dessas enfermidades que nós estamos. A doutrina espírita nos recomenda nos resignarmos diante dessas situações, porque a doença é fruto da nossa intemperança. A doença é fruto das nossas paixões, que provoca no nosso organismo, silenciosamente, uma certa enfermidade, quando não vem por hereditariedade, em função dos descuidados que tivemos com o nosso corpo físico e com a nossa alma em existências anteriores, mas muitas das vezes, e a maioria delas, diz os espíritos, pela nossa negligência nesta existência. Né? As nossas paixões básicas nos levam a certas enfermidades que lentamente o organismo vai sendo corroído, e aí vem a questão da enfermidade por nos tornar frágeis, o sistema imunológico fica abatido devido à nossa invigilância, devido aos nossos excessos, e a doença vem nos acometer, nos fazer sofrer e nos trazer a dor. Mas isso tudo, no grau de imperfeição que nos encontramos, repito, não são castigos de Deus. Porque se fosse castigo de Deus, Deus não seria justo. Porque a causa de todos os nossos sofrimentos está em nós, na nossa inferioridade, nas nossas ações, na nossa forma de pensar, nos sentimentos inferiores que ainda cultivamos. Estamos num planeta que cultivamos o ódio, cultivamos a vingança, cultivamos mágoas, paixões, e aí somos acometidos de doenças que muitas vezes nos levam à morte, muitas vezes nos levam a um período de enfermidade grande, e muitas vezes podemos ser curados. E como Deus é justo, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, nos revela a doutrina espírita que se Deus não colocasse nas nossas próprias mãos, e a ciência nos proporcionasse remédio para a cura, ele não gostaria que nós ficássemos curados. Então nós temos a ciência que evoluiu, a medicação que nos é sugerida para cuidar do corpo físico, mas muitas vezes não cuidamos da causa. Mas a doutrina espírita nos diz: procure o médico da terra, para depois, ou paralelamente, buscar o médico do céu. Porque estamos encarnados, não é isso? Então, nesta noite, nós vamos falar do poder da prece com o objetivo de pedir a Deus pelos enfermos, pela nossa enfermidade, ou quando médios curadores, pedir aos bons espíritos que multipliquem as nossas energias positivas para que a gente cure o nosso irmão ou para a gente, pelo menos, amenizar a sua dor. Então, nós temos que, primeiro, falar da prece, né? Então, resumidamente, estamos envolvidos pelo um fluido cósmico espiritual, o fluido magnético, magnetismo puro, que nós podemos dizer que é o hálito divino que nos cria, que nos dá a vida. Estamos envolvidos por esse fluido como os peixes estão envolvidos na água e como nós estamos envolvidos pelo ar. O som é levado pelo ar e os nossos pensamentos, fruto dos nossos sentimentos, são levados pelo fluido cósmico universal para onde a gente deseja dirigir esse pensamento. E a prece é um agente poderoso que a gente emite em direção a um ser espiritual, um ser poderoso, com o objetivo de agradecer, pedir, louvar a Deus. E a diferença do som para o nosso pensamento, o som no ar e o nosso pensamento envolvido no fluido cósmico universal, é que o som tem limite de alcance e o nosso pensamento não. Então, o poder da prece, ela tem um objetivo
de elevar a nossa alma a Deus. Ela tem o objetivo de nos colocar em comunhão com a divindade. Ela tem como objetivo de atrair para perto da gente bons espíritos. Por mais que sejamos imperfeitos, por mais que muitas vezes não acreditamos que as nossas preces cheguem tão alto devido à nossa imperfeição, mas pelo menos nós estamos entrando em comunhão com Deus, nós estamos elevando a nossa alma ao Pai e estamos atraindo os bons espíritos para perto de nós, que consequentemente vai nos inspirar coisas boas e até ajudar a renovar a nossa fé. Então veja bem, a prece, esse poder de nos comunicarmos com a divindade, com Jesus, com os bons espíritos, né? Então, e temos a enfermidade. E os espíritos nos falam desse meio poderoso que é a prece, com o objetivo de pedir a Deus a cura dos nossos irmãos, a nossa cura, e nos ajudar através da prece, do passe, a curar os nossos irmãos, e se não tivermos condições de curá-los, de amenizar a sua dor. Então veja bem, esse capítulo 28 é um capítulo que Kardec reuniu, entre outras preces ditadas pelos bons espíritos, pelos espíritos superiores, não como uma fórmula, mas como uma sugestão, principalmente àqueles que não conseguem concatenar ideias nos momentos difíceis, para falar com Deus. Porque a doutrina espírita respeita todas as preces, todas as orações de todos os cultos. Porque não basta a forma, basta o objetivo, a causa que sai do seu coração. A forma não é nada, o sentimento é tudo, a intenção é tudo, o pensamento é tudo. Então, nós estamos numa pandemia. Então, quando a gente vai fazer uma prece para alguém que está enfermo, a gente vai pedir, elevar o pensamento a Deus, pedir ao Pai que tenha misericórdia do nosso irmão que está enfermo e pedir que se debruce sobre ele fluidos positivos de cura para curá-lo. Então, eu vou ler aqui um trechinho extremamente importante, que é a prece pelos enfermos, para você ver como Kardec coloca um resumo da doutrina espírita em cada trecho dessa mensagem, desse ensino. Então, olha só, nós temos aqui no item 78, prece pelo doente. Senhor, pois que és todo justiça. Perfeito. Deus é justiça infinita. A enfermidade que te aprouve mandar-me necessariamente, eu a merecia. Perdão. A primeira parte é para nós que estamos doentes. Visto que nunca impôs sofrimento algum sem causa. Olha o doente falando. Olha a sugestão. O Senhor é toda justiça e essa doença que me assola tem uma causa. Porque o Senhor é justo. Confio-me para a minha cura a tua infinita misericórdia, porque Deus é infinitamente misericordioso. E a gente não consegue palpar essa misericórdia, mas a gente sabe que Ele é infinitamente misericordioso. Se for do teu agrado restituir-me a saúde, bendita seja o seu santo nome. Ok? Bacana. Nós vamos vibrar o pensamento santo de Deus se nós ficarmos curados. Mas ele diz assim, se ao contrário me cumpre sofrer, mais bendito seja do mesmo modo. Submeto-me sem queixas aos seus sábios desígnios, porquanto o que fazes só pode ter por fim o bem das tuas criaturas. Olha a importância de entender que a doença, no grau que nos encontramos, é uma reparação, é uma expiação e uma prova
da nossa fé em Deus, na sua justiça. E que essa doença, muitas vezes, e na maioria delas, nos vem para fazer uma reflexão sobre a conduta que estamos tendo na vida. Ele continua: dá, ó meu Deus, que esta enfermidade seja para mim um aviso salutar e me leve a refletir sobre a minha conduta. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à sua vontade. Então estou doente. E a postura que nós temos que ter diante da enfermidade é essa. Pai, misericordioso e justo, cura-me, Senhor. Santo será o teu nome com a minha cura. Mas, se a cura não for, no momento, o melhor para mim, que seja feita a tua vontade, Senhor. Porque o Senhor é justo. E com certeza há algo quer me ensinar com a doença que eu estou. E a doutrina espírita me diz que eu posso continuar, que eu devo continuar orando a Deus, mas de uma forma resignada, humilde, diante da situação que eu me encontro. Agora nós vamos para a prece. Nós vamos para a prece de quem está doente. Nós fazendo uma prece para quem está doente. Meu Deus, são impenetráveis os teus desígnios. Eu te suplico um olhar de compaixão sobre os... Perdão, vou repetir. Meu Deus, são impenetráveis os teus desígnios, e na tua sabedoria entendeste de afligir aquela pessoa que a gente está orando. Pela enfermidade, lança, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna-te de pôr-lhe termo. Então nós estamos pedindo, é assim que a gente pede, principalmente para a gente, aquelas pessoas que a gente ama, né? Ó Pai, cura o meu irmão. Esse é o nosso pedido para Deus, né? Lá do fundo do coração. E essa prece ela é poderosa, porque se não curar, vai amenizar. Com certeza. Aí ele continua: bons espíritos, ministros do Onipotente, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-lo. Encaminhai o meu pensamento a fim de que vá derramar um bálsamo salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. Olha, o corpo e a alma. Inspira-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dá-lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã. Resignação cristã. Diante do sofrimento do Cristo, lembra na cruz? Mais sofreu ele do que a gente. E aí ele continua, a fim de que não perca o fruto desta prova. Se nos revoltarmos com a doença, nós vamos perder o fruto da prova. Mas se nos resignarmos, nós vamos ter pelo menos o alívio, se a doença não puder ser curada. E a prece, ela nos envolve de fluidos salutares. A prece dirigida a alguém que está doente é de suma importância, porque ele tem o poder de aliviar, sim, o corpo físico doente, com dor, mas também na prece ele nos ensina a levar o consolo à alma, ao espírito, para que ele se resigne, para que ele suporte a prova com humildade, confiante na justiça divina, que é um momento crucial de uma reparação e de uma prova para se tornar mais forte e evoluir espiritualmente. Porque toda dor é para nos tornar mais forte diante da nossa evolução, tá certo? E aí nós temos a prece para aqueles que receberam o dom mediúnico de curar, né? Os passistas, os médiuns curadores, porque mediunidade, diz o Evangelho, é coisa santa e deve ser praticada religiosamente, gratuitamente, com muito amor e com muito carinho. E vamos ver o que sugere na prece aos médiuns curadores. Diz o seguinte: meu Deus, se te dignas a servir-te de mim, indigno como sou, poderei curar esta enfermidade, se assim o quiseres, porque em ti deposito a fé. Os apóstolos curavam em nome de
Jesus. Os apóstolos diziam, não fui eu que te curei. Foi Jesus, porque Jesus, ele tem uma luz que nos dá a mediunidade, ele tem uma luz, porque a luz, ele é fruto do amor que tem dentro do coração de cada um de nós. E Jesus é todo amor. Então a luz de Jesus, que brilha intensamente, mais do que o sol, ela derrama sobre nós esse poder de cura. E renovando a nossa fé, nós vamos poder captar mais ainda essa luz para poder doar aos nossos irmãos. Então, Pedro falava, ó, de mim nada tem para te dar, mas fica curado em nome de Jesus. Ele entrava em comunhão com Jesus e Jesus curava aquele enfermo que estava na sua frente. Então ele continua aqui nos sugerindo nessa prece. Mas sem ti nada posso. Sem Deus nada somos, sem Jesus nada somos. Nada realizamos, nada construímos. Nós temos que ter essa consciência de que sem Deus, sem o Mestre Jesus, nada somos. É o cultivo da nossa humildade. É o exercício sincero de adquirir poder de ajudar ao próximo, sabendo que somos apenas instrumentos. Somos uma torneira enferrujada em que a água divina passa por ela e ainda leva alguns corrosivos da nossa alma. E a luz divina, a água divina, ela passa. Por mais que saia ferrugem ainda da nossa torneira, que somos, se o irmão tiver que ser curado, ela vai ser curada. E aí ele continua, veja bem. Pá. Permite que os bons espíritos me cumulem de fluidos benéficos a fim de que eu a transmita a esse doente. E livre-me de toda ideia de orgulho e de egoísmo que lhe pudesse alterar a pureza. Então veja bem, as nossas imperfeições, aí a gente vai falar do orgulho e da vaidade, pode atrapalhar a conexão. Mas a partir do momento que você tem consciência que sem Deus nada somos, sem o médico divino da nossa alma, que é o Cristo Jesus, nada somos, e que a gente é apenas o instrumento, esse vaso que ainda está sujo por dentro, mas de tanto a gente exercitar, de tanta gente querer ajudar, vontade de ajudar, a água vai sendo depositada no vaso e saindo e vai limpando. E o estudo da doutrina espírita, como esse que nós fizemos agora, de suma importância sobre o poder da fé, o poder da prece pelos nossos entes queridos que estão enfermos, é o caminho pelo qual nós começamos a exercitar a caridade, muitas vezes sem sair do próprio lugar. Então pensamos nesse momento tão difícil da nossa humanidade, de parar pelo menos uma vez por dia. Se quiser fazer uma relação de pessoas mais próximas que estão doentes, e emitir vibrações positivas. Pedir a Deus que derrame sobre você a luz do seu amor, que é fruto do seu coração. E a gente emitir vibrações para essas pessoas que estão doentes, que estão internadas nos hospitais com diversas moléstias. Nós vamos estar contribuindo com todos os nossos amigos que querem ficar curados, porque a prece elevada, saindo do nosso coração, sem pedir nada em troca, então fazer prece pelos enfermos, mesmo que você não os conheça, é um exercício sincero de caridade. E a prece, esse meio poderoso de aglutinar fluidos de cura e jorrar fluido de cura sobre os nossos irmãos enfermos, para aliviar suas dores, para curar as mazelas do corpo e para aliviar e acalmar a alma, é de suma importância. Então, nesta noite, queremos tocar seu coração para que você contribua fazendo prece pelos irmãos que sofrem a enfermidade. Hoje estamos saudáveis. Amanhã, quem sabe, no planejamento de expiação e de provas,
podemos ser acometidos de doenças. Então, vamos cuidar do corpo como se fosse viver eternamente, mas cuidar do espírito como se fôssemos desencarnar amanhã. Diante dos sofrimentos que ainda temos que passar, e a doença é um deles, nos resignarmos se ela chegar. Então, meus amigos, eu quero agradecer a oportunidade de estar transmitindo aquilo que tivemos a oportunidade de estudar, para que vocês possam refletir, para que vocês possam colocar em prática, pouquinho a cada dia, no exercício sincero da caridade. Porque hoje ainda estamos exercitando, mas quem sabe no futuro esse sentimento puro de caridade brote do seu coração com maior naturalidade para todos os nossos irmãos aqui na Terra. Muito obrigado, obrigado Lemana, Lar Espírita Maria de Nazaré, pela oportunidade bendita dessa tarefa. Deus continue nos abençoando a todos e que peço humildemente que me acompanhe numa prece para encerrarmos e pedir a Deus que abençoe esta humanidade enferma. Deus nosso Pai, que és todo poder e bondade. Jesus, divino médico, divino mestre de nossa alma e do nosso corpo. Te agradecemos, Senhor, por todos os bons espíritos que nos ajudaram a falar e a ouvir. E queremos pedir humildemente, Senhor, do fundo do nosso coração, se eu estivesse doente neste momento, Senhor, como gostaria de ficar curado, ou, pelo menos, aliviar a minha dor. E pensando desta forma, Senhor, e pensando num ente querido que muito amo, se tivesse doente, de que forma sairia do meu coração a minha prece para curá-lo, Senhor? Então, neste momento, quero pensar na pessoa que mais amo neste mundo e pedir pelos nossos irmãos que estão enfermos nos leitos dos hospitais, nos lares, nas ruas, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, e pedir do fundo do nosso coração, derrame sobre cada um deles, Senhor, a porção de amor, os fluidos de cura, fluidos de alívio e de paz para todos eles, em nome de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Boa noite a todos.